Mateus capítulo de número 6, versículo de número 6. Qual é o tema do congresso? Qual é o tema do congresso? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e Ele que te vê em secreto te recompensará. Em algumas versões está escrito: e Ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Nós somos muito dados à coletividade, até porque nós somos seres sociais. Mas existem alguns momentos da nossa relação com Deus que não cabem 3 pessoas. Só cabe você e Deus. Eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre a sós com Deus. Não sei se você tem o hábito de ficar sozinho com Deus. Nos ensinaram que a solidão pode ser sinal de depressão. Na verdade, até certo ponto, a solidão é saudável. Ela te leva ao encontro que você não terá no meio da multidão. Este congresso é extraordinário, a casa está cheia, mas ele só vai surtir o verdadeiro efeito se você sair daqui decidido que vai ter momentos de casa vazia, para que a sua casa interior se encha de Deus. Os discípulos veem Jesus orando. Esta é a chamada oração dominical, ou oração do Senhor. Quando eles veem Jesus orando, eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Ora, eles eram religiosos. Eles tinham a lei, a Torá, e iam na sinagoga todo sábado, era obrigatório. 7 vezes por ano haviam as festas obrigatórias e oficiais. O judeu anda lendo a Torá, mexendo todo o corpo e conversando com Deus. Por que eles dizem a Jesus: ensina-nos a orar? Eles não sabiam orar? Sabiam. Mas a expressão denota um pedido mais ou menos assim: ensina-nos a orar assim como tu oras. Esse é o pedido. Eles estavam acostumados a fazer as orações formais, litúrgicas, ritualísticas, praticadas comumente no ambiente da religião. Mas Jesus começa a orar dizendo: meu Pai. Abba, Pai. O judeu nunca viu nenhum outro judeu chamar Deus de Pai. Na cultura judaica, o escriba evitava pronunciar o nome de Deus e sempre que precisava escrevê-lo, mudava a tinta, a pena e colocava uma túnica específica só para escrever o nome de Deus. E quando era necessário pronunciá-lo, ele sempre se referia a Deus na 3ª pessoa da conjugação verbal, um Deus distante, inacessível, intocável, impenetrável. Jesus chega orando e diz: Pai nosso. Se você não faltou a aula de português que estudou sobre verbos, conjugação verbal, você vai perceber que Jesus traz Deus para a 2ª pessoa da conjugação. Enquanto o judeu sempre se referia a Deus na 3ª pessoa, Jesus traz Deus nesta oração
para a segunda pessoa da conjugação verbal, Pai nosso que estais nos céus, ele está dizendo, é possível se aproximar de Deus, é possível conversar com Ele, tete a tete, de maneira pessoal e de maneira íntima. É isso que ele está dizendo. Intimidade com Deus não se resume a um momento de celebração e festa, até porque ninguém constrói intimidade em encontros casuais. Se eu chegar agora aqui na igreja, você não sabe quem eu sou e eu me assento aí na bancada da igreja, nas cadeiras, participo do culto, canto, celebro, aplaudo, participo do culto, e quando terminar o culto eu vou chegar para você e vou dizer, meu nome é Josué, prazer em conhecê-lo, satisfação, eu vou congregar nessa igreja. Fala a verdade, você me levaria para dormir na sua casa hoje? Sim ou não? Por quê? Porque vir no templo não me torna íntimo. Intimidade é uma construção. Eu vou congregar aqui, eu vou me submeter ao modelo, padrão da igreja, vou te encontrar no culto, vou adorar a Deus com você, participar dos ensaios, das atividades da igreja, vamos desenvolver um relacionamento de amizade, um relacionamento pessoal, e um dia, possivelmente depois do culto de jovens, depois da escola bíblica, depois do culto de Santa Ceia, você vai me convidar para nós almoçarmos juntos. Onde? Na sua casa? Não, num restaurante. Porque nós temos amizade, mas não temos intimidade. Depois de um almoço no restaurante, a gente continua convivendo, a amizade se estreita, e um dia você me chama para tomar um café na sua casa, e eu vou tomar um café na sua casa, mas quando chega lá, no máximo eu tenho acesso à sala da casa. Isso aqui é apenas a sala da casa. O que vocês estão recebendo aqui é apenas o café. Se a nossa amizade continuar e se estreitar, eu vou frequentar a sua casa mais vezes, e algum dia você vai me convidar para ir na cozinha, onde o café é preparado. Vai me mostrar a parte de trás da casa, a área de serviço, os quartos dos meninos vai demorar um pouco mais, porque quarto é lugar de intimidade, mas depois de um certo tempo você até me leva para conhecer o quarto dos teus filhos, mas o seu quarto, você não leva quase ninguém. Por quê? Porque o quarto é o lugar onde você tira a peruca e revela que é careca. O quarto é o lugar onde você tira a cinta e mostra que é um pouco mais robusto do que se manifesta todo esbelto. O quarto é o lugar onde você tira a dentadura e mostra que é banguelo. O quarto é o lugar onde você lava a maquiagem e mostra que a pele tem manchas. O quarto é o lugar da intimidade. A limitação da nossa relação com Deus está no fato de que nós nos contentamos com o almoço no restaurante, ou no máximo o café na sala da casa, e Deus está querendo nos levar a um ambiente de mais pessoalidade, a um ambiente de mais intimidade com Ele, e para isso eu preciso investir em relacionamento com Ele. Intimidade demanda tempo, intimidade demanda esforço, intimidade demanda convivência. Donald Stamps, comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, diz que todo crente precisa ter um momento e um lugar para estar a sós com Deus, e que isto deve ser uma rotina. Jesus, o Filho de Deus, de vez em quando saía do meio da multidão para estar a sós com o Pai.
Em tempos de crise, ele se afastava de todos e ficava a sós com Deus. Quando quiseram apedrejá-lo, quando quiseram jogá-lo de um penhasco, ele foi para o deserto e o texto diz que ele sozinho orava. Quando nós estamos em crise, nós queremos companhia, porque senão entramos em depressão. Jesus, quando estava em crise, se afastava da multidão para conversar com o Pai e receber direção. Quando ele estava prestes a tomar grandes decisões, ele também ficava sozinho. Basta você ler a Bíblia Sagrada. Quando ele se afasta de todos e vai orar, e passa a noite orando, Lucas 6, para então nomear os apóstolos que lhe acompanhariam no ministério. Ele não fez isso na empolgação, ele se afastou para orar. Depois de grandes realizações, Jesus orava. Quando ele termina a multiplicação dos pães, ele não vai para a cidade fazer uma pesquisa da sua popularidade. Depois da multiplicação dos pães, a Bíblia diz que ele se afasta da multidão e vai orar. Nós, depois das grandes realizações, fazemos churrasco. Queremos os aplausos, queremos o reconhecimento, queremos que as pessoas valorizem as nossas proezas e as nossas conquistas. Jesus se afastava e ficava a sós e orava. Que tipo de intimidade estamos tendo e qual o nível da intimidade? Jesus se afastava para orar até quando ele estava em momentos de grande popularidade. Até porque, aprenda uma coisa, popularidade gera dois resultados imediatos. Primeiro, gera rejeição. Popularidade te torna averso ou antipático a algumas pessoas que não gostam da tua popularidade. E a popularidade gera aceitação eufórica. Gente que passa a andar com você só para tirar bom proveito da tua popularidade, daquilo que você se tornou e daquilo que você é. Não se empolgue nem com a rejeição e nem com a aceitação eufórica. Mantenha o equilíbrio. E para manter o equilíbrio é preciso aprender a ficar só. E quando eu digo ficar só, eu estou dizendo estar a sós com Deus. Parar para ouvi-lo. Porque a gente canta, a gente prega e a gente ora, mas a gente para muito pouco para ouvir Deus. Uma certa tarde, depois de orar algumas horas, eu terminei a minha oração, e na minha oração eu disse a Deus o que eu falava sempre: eu te peço todas essas bênçãos e te agradeço em nome de Jesus. E eu fui me levantando, os joelhos já estavam ardendo, e quando eu fui levantando, o Senhor falou comigo: Josué, como você é mal educado. Foi muito a voz, foi muito forte a voz. E eu me ajoelhei novamente e falei: Senhor, o Senhor está falando comigo? Eu não entendi. E o Senhor me disse: você é mal educado. Eu disse: eu não estou conseguindo compreender. E o Senhor me disse: o que você acha de ficar com uma pessoa dentro de uma sala trancada, numa tarde quente como esta, e ela fala e não deixa você falar? Eu pensei comigo: é muito chato. E o Senhor me disse: você falou durante algumas horas e não me deixou falar nem alguns minutos, e eu quero conversar com você. Nós nos contentamos com a oração na qual a gente fala e não desenvolvemos o hábito de, na oração, ter momentos de parar, de falar, para ouvir.
Isto é intimidade. Quer saber? Está começando a acontecer um ambiente de intimidade aqui. É o momento que a gente para. E a gente foca. E a gente se concentra para buscar ouvir o que Deus quer comunicar ao nosso espírito. Não, eu não estou censurando o momento anterior, pelo amor de Deus, eu sou pentecostal. Eu só estou querendo lhe dizer que a nossa relação com Deus não pode se limitar ao momento da alegria, da euforia, ao momento do glória. É preciso haver um momento que você para e diz a Deus: fala, que eu vou ouvir. O que acontece quando eu desenvolvo o hábito de ter momento a sós com Deus? Aproveite no ônibus, quando você está indo para o trabalho, se isole do mundo, feche os seus olhos e a caminho do trabalho, fique a sós com Deus. Aproveite no avião, levante pela madrugada e tenha um tempo de solidão acompanhada. Que paradoxo, solidão acompanhada. Quando nós desenvolvemos o hábito de estarmos a sós com Deus, nós aprendemos o caminho do arrependimento. A intimidade com Deus vai denunciar o nosso pecado. É impossível estar íntimo com Deus e se sentir santo. Por quê? Porque Ele é tão perfeitamente santo que o melhor de nós não alcança aquilo que Ele quer de nós. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, Isaías 6, e a orla do seu manto cobria os umbrais da casa, e a casa se encheu de glória. E eu vi serafins que com 2 asas cobriam os rostos, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam e diziam: Kodesh, Kodesh, Kodesh Yahvé Sabaoth. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os pilares da casa se moviam à voz do que clamava. Então eu disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos estão vendo o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías diz: então dos serafins, a palavra serafins significa ardentes. A ideia é de que são seres angelicais cuja essência é fogo. Um dos serafins voou no altar, tomou uma tenaz e com ela tomou uma brasa e veio e tocou os meus lábios e me disse: agora o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi tirada. Então ouvi a voz de Deus que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Está a sós com Deus, mostrou para Isaías que ele era profeta, mas ele praticava exatamente os erros que a multidão praticava. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Era profeta, mas estava inserido no ambiente que ele mesmo condenava. Foi a intimidade, foi o estar a sós com Deus que mostrou isto para ele. Não espere uma multidão para orar, no momento que a oração
é o desafio de entrar no lugar da santidade para ser confrontado. Esdras capítulo de número 9, quando Esdras chega em Jerusalém, ele viu que os habitantes de Jerusalém haviam se casado com mulheres estrangeiras e a lei proibia. Era para preservar a pureza da linhagem do Messias. E a Bíblia diz que Esdras se vestiu de pano de saco e cinza e foi para a praça de Jerusalém. E Esdras se assentou no meio da praça. E lá, sentado no meio da praça, Esdras ora e diz: ó Deus de Israel, os nossos pais pecaram, mas nós fizemos pior do que eles, porque nós permanecemos no pecado. A Bíblia diz que meio-dia alguém está vindo da roça, passou na praça e viu um estranho chorando, porque Esdras era estranho, ele era recém-chegado de Babilônia. Viu Esdras chorando e parou e ficou olhando e ouviu quando Esdras disse assim: perdoa o nosso pecado. E o camarada entendeu, está orando por mim. E ele sentou e começou a orar com Esdras. A Bíblia diz que no final do dia, todos os homens de Jerusalém estavam na praça e oravam com Esdras e choravam. Até que um deles levantou e disse a Esdras: para de chorar, levanta, nós estamos contigo nesse negócio. Diga o que teremos que fazer e faremos, segundo a orientação que o Senhor te der. A multidão não começou a orar juntos, precisou alguém dar o primeiro passo da oração. É preciso que uma pessoa esteja disposta a ir à oração em arrependimento, para que o sentimento de pecado contagie a nossa geração. Isso é intimidade. Estar a sós com Deus gera arrependimento. Segundo, estar a sós com Deus gera transformação. É impossível você entrar na presença de Deus e sair do jeito que chegou. Ele vai mexer com você. Deus vai mexer com a sua estrutura, Deus vai mexer com a sua natureza, Deus vai mexer com o seu temperamento. Gênesis capítulo de número 32, Jacó está voltando da casa do seu sogro e tio Labão. E ele é informado que o seu irmão Esaú está vindo ao seu encontro com 450 homens para matá-lo e vingar-se da primogenitura que ele roubou. Jacó reúne a sua família e diz: vai um grupo pelo caminho da esquerda, vai um outro grupo pelo caminho da direita, porque se porventura Esaú encontrar um, não encontrará o outro. E alguém olha para Jacó e pergunta: e você vai em qual grupo? Jacó diz: eu não vou em grupo nenhum. Por quê? Porque o tratamento é comigo. Se eu ficar só, Ele vem tratar comigo e vocês dois estão salvos. É preciso entender que muitas vezes, para salvar a nossa descendência e para salvar a nossa geração, nós temos que ficar só e esperar que Deus venha tratar conosco enquanto eles caminham e avançam. E é interessante que a Bíblia diz no versículo 24 que pela madrugada começou ou apareceu a ele um homem. O texto não diz um anjo, diz um homem. E Jacó começa a brigar com ele. E eu já vi alguém dizer que brigar ali é brigar na oração. Ó, brigar ali era um homem. É mais ou menos assim: Esaú está vindo com 450. Se vier de 1 a 1, eu não apanho fácil.
E Jacó está partindo para cima, sem saber que é um anjo. E o anjo apenas se defendendo dos ataques de Jacó. Do tipo, não posso bater em você. Se eu bater em você, eu lhe desmantelo, eu lhe desmonto. Quando o anjo viu que Jacó não ia parar, o anjo tocou. O anjo o quê? Tocou. Apenas tocou. E quando o anjo toca, provoca seu vizinho e diz para ele: Deus não te bate, Deus te toca. Repete, fala com ele: Deus não te bate, Deus te toca. Quando o anjo tocou, a juntura da coxa deslocou. Agora Jacó não tinha mais condição de brigar, e ele traça na cintura do anjo e grita: eu só te largo se me abençoares. Então ele sabia que era Deus. Afinal de contas, ele pediu a bênção. Abençoar ali é liberar, livrar do peso que sobre ele estava. E o anjo pergunta a Jacó: ei, olha só. O anjo pergunta a Jacó: qual é o teu nome? 21 anos atrás, Isaac, cego, fez essa pergunta a Jacó: qual é o teu nome? E Jacó disse: Esaú é meu nome. Agora Deus está perguntando: qual é o teu nome? É como se Deus dissesse: você mentiu para o teu pai, mente para mim. Não dá para mentir, porque agora Jacó sabe com quem ele está. E Jacó diz: Jacó é o meu nome. E o anjo do Senhor diz: não te chamarás mais Jacó, te chamarás Israel, que significa príncipe que batalha e vence. Quando amanheceu o dia, Jacó vem caminhando. Sabe por quê? Porque ninguém encontra com Deus e sai andando igual. Ninguém encontra com Deus e caminha como antes. A sós com Deus vai haver alguma transformação em sua vida. Somos fervorosos, pentecostais, poderosos, pregadores, cheios de graça, mas não mudamos. Temperamento não muda, comportamento não muda, natureza não muda, caráter não muda, postura não muda. Falta um momento a sós com Deus e tudo muda. Provoca o vizinho e diz para ele: você vai ser transformado. Mas presta atenção, você vai ser transformado num nível que você vai olhar para trás procurando por você e não vai encontrar. Terceiro, quando você fica a sós com Deus, Ele desenvolve em você paz. Paz em Deus. Não é a ausência de problema, não é a ausência de conflito, não é a ausência de demanda, não é a ausência de batalha. Paz em Deus é você estar tranquilo ainda quando você está sofrendo ataque. Paz em Deus é você estar dormindo ainda quando o barco está no meio da tempestade. Paz em Deus é você não ter o controle da situação e saber que Deus tem. Paz em Deus é você ver o mundo desmoronar e você dizer: eu sei que eu tenho um Deus que me ama. Paz em Deus é não entender e se render. No segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 16, o filho de Davi, com Batseba, adoece. E enquanto o menino está doente, Davi manda cessar a música em casa. Não tem banquete, não tem festa, e ele jejua. De repente a criança morre.
E alguém diz: não diz nada para ele. Se com o menino doente ele está nesse estado, se ele souber que o menino morreu, ele vai morrer. Mas Davi percebeu pelos bochichos que estavam falando da criança, e ele perguntou: morreu o menino? E alguém disse: sim, morreu. Davi disse: tá, estou indo tomar banho. E ele vai tomar banho, agora coloca a mesa e chama os músicos e tocam. Alguém olhou para ele e falou: não entendi. Como você cancelou música, cancelou festa, cancelou o banquete, e agora que a criança morre, você celebra? Davi diz: enquanto o menino vivia, eu estava assim, para que porventura o Senhor lhe preservasse a vida. Mas agora que ele já foi para lá, ele não voltará para cá. Eu irei, ele não virá. Então eu preciso continuar. Presta atenção, querido. Eu não sei em que crise você está, em que dificuldade você entrou, eu não sei que tipo de acusação e pressão você está vivendo, mas estou lhe dizendo: Deus está no controle. Tenha paz. Descanse. Se livre da necessidade de devolver. Se livre da necessidade de contra-atacar. Se livre da necessidade de explicar. Se livre da necessidade de ser bajulado. Se livre da necessidade de vingar. Tenha paz. Paz. Dá um toque de leve aí no irmão do lado e fala com ele: tenha paz. Isso só é possível se você tiver o hábito de estar a sós com Deus. Porque quando você está a sós com Deus, a coisa está turbulenta, as ondas estão altas. Alguém olha para você e fala assim: você está morto? Você não está vendo o que está acontecendo? Você diz: não, estou vivo, estou vendo tudo o que está acontecendo. Faz alguma coisa. Não. Quando Davi foi ungido rei de Israel a terceira vez, a Bíblia diz que os filisteus se reuniram todos e vieram contra ele para matá-lo. Segundo Samuel capítulo 5. Aí a Bíblia diz que Davi desceu à fortaleza e orou. E ele pergunta ao Senhor: eu devo ir contra os filisteus? E o Senhor disse: vai, eu vou te dar vitória. Ele foi contra os filisteus e venceu. Diz a Bíblia que um ano depois, os filisteus reuniram todas as suas forças e subiram outra vez contra Davi para matá-lo. Aí a Bíblia diz que Davi desceu à fortaleza e chorou. Na primeira vez ele orou, na segunda vez ele chorou. E quando ele chora, ele pergunta: Deus, eu devo ir contra os filisteus? E o Senhor disse: não. E Davi pergunta: e o que eu faço? Jeová diz: foge. Se esconde. Irmão, Davi nunca se escondeu de filisteu, nem quando era menino. Agora que ele é rei, tem o exército inteiro à sua disposição, Deus olha para Davi e diz: se esconde. E a Bíblia diz que Davi foi se esconder, esvaziou Jerusalém. Ele foi se esconder atrás da floresta dos balsameiros. E os filisteus entram em Jerusalém. Imagina a cena. Davi está escondido e os filisteus tomaram conta da cidade. Eu imagino alguém dizendo: será que o rei, depois de velho, está ficando covarde? Ele nunca correu de uma guerra e agora Davi está fugindo, porque ninguém entende quando Deus fala com você. Por quê? Porque o assunto é da intimidade, não é para todo mundo. Majestade, faz alguma coisa. Aí Davi diz: mas o que eu vou fazer? Jeová mandou ficar quieto. Você não é homem não. Jeová diz: você é homem, mas eu sou Deus, fica na tua. Te move, Davi. E Jeová diz: não faça nada, fica quieto. Chega um momento que o Senhor diz assim: Davi, eu vou marchar por cima da copa das árvores.
Quando você vê a copa das árvores sacudir em ritmo de marcha de exército, quando você vê a copa das árvores se mover em ritmo de marcha de exército, levanta e vai para a batalha, porque eu já fui na tua frente. Paz é você ver o inimigo tomar o teu território e você esperar Deus te dar o sinal. E quer saber? Aquela foi a última vez que os filisteus se levantaram contra Davi. De agora em diante, exército filisteu não pisa mais em Jerusalém. Sabe por quê? Porque quando você vence, o inimigo se levanta e volta. Mas quando Jeová vence, ele vence de uma vez por todas. Provoca seu vizinho e diz para ele aí: Deus está te esperando a sós com ele. Posso ir mais um pouquinho? Não vou demorar. Mas precisamos de uma geração que busque intimidade. Estar a sós com Deus vai gerar em você autoridade divina. Ei, a autoridade de quem sai do ambiente da intimidade é diferente daquele que está empolgado com os aplausos da multidão. Quem tem autoridade não precisa reivindicá-la. Quem tem autoridade não precisa usar o grito para aplicá-la. Quem tem autoridade tem. Ei, presta atenção, um policial de 1,60 m, de 1,64 m, usa um apito e para um caminhão de não sei quantos eixos, não sei quantos pneus, e desce um caminhoneiro de 1,90 m, que pesa 120 quilos, e entrega o documento do carro na mão de um policial franzino de 1,60 m. O que o caminhoneiro de 1,90 m e 120 quilos está respeitando? O tamanho do outro homem? Não, a autoridade que ele representa. Você precisa entender isso, querido. Satanás reconhece quando nós temos autoridade. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. O camarada chega e diz para o endemoniado: eu te expulso no nome do Cristo que Paulo prega. O demônio diz: eu conheço a Cristo e sei quem é Paulo. Mas você, quem é? Satanás precisa conhecer você. Satanás precisa saber quem você é. O inferno precisa saber quem é você. E isso só é possível pela intimidade. Juízes capítulo 6, a Bíblia diz que Gideão estava moendo trigo no lagar e ele estava só. E o anjo do Senhor chega para ele e diz: não já te enviei eu? Vai e livra Israel da mão de Midian. Existem coisas que Deus quer dizer a você, presta atenção nisso. Existem coisas que Deus quer falar com você que Ele não vai falar aqui e agora. Tem coisas que Deus quer falar com você que Ele vai falar com você no banheiro, debaixo do chuveiro, no teu quarto quando você deita para dormir, porque é assunto do teu íntimo. Deus quer compartilhar só com você. Requer silêncio, requer paradeiro, requer disposição de ouvir. E quando você sair desse ambiente de intimidade com Deus, a autoridade do Senhor estará sobre a sua vida e ninguém vai te parar. Autoridade. Levante assim a mão comigo, por favor, e diga comigo: Senhor, me enche de autoridade. Desculpa, eu vou magoar você. Eu vou magoar você.
eu e você levantamos a mão e dissemos: Senhor, me enche de autoridade. E ele ouviu, mas ainda não mudou nada. Por que não mudou nada? Porque eu não recebo autoridade porque eu levanto a mão e digo: Deus me dá autoridade. Eu recebo autoridade quando eu passo pelo processo da intimidade com Ele, para que Ele me capacite para a autoridade que Ele pretende me dar. Eu preciso parar. Mas eu quero parar falando de mais duas coisas que estar a sós com Deus vai gerar na sua vida. Estar a sós com Deus vai gerar vitória sobre os teus inimigos. Seus inimigos se levantam e pensam que você está sozinho e partem para cima para te esmagarem. Mas quando você tem o hábito de estar a sós com Deus, eles vão se ver doidos. Tem uma irmã na minha cidade. Ela tem algum desequilíbrio mental. Tem alguma coisa que não funciona legal. Às vezes eu estou passando na avenida dupla, estou lá da calçada do outro lado, e de repente eu ouço alguém gritando: eu até penso que é a eternidade. Quando eu olho do outro lado da avenida, da segunda avenida, na calçada do outro lado, está ela com a mão assim: Irmandina. Ela quer saber da minha mãe, nessa distância. Me pergunta, me responde: ela bem? Ela funciona bem? Mas um dia eu vi uma irmã na igreja dizendo assim: vou sentar um tapa na cara dela. E eu disse para a irmã: quer um conselho? Diga, pastor. Toca não. Toca não, porque ela entra no quarto quinta-feira para orar e só sai domingo, na hora do culto. Se você bater no rosto de alguém que vive na cozinha do general, a viatura vai aparecer na tua porta rapidinho. Quando você tem intimidade com Deus, os seus inimigos podem até te atacar, mas eles vão ter que aprender que a batalha contra você não é você quem luta, é aquele que compra as tuas guerras para respondê-las. Senaqueribe sitiou Judá, Isaías 37. E quando ele sitiou Judá, ele mandou uma carta para Isaías e para Ezequias, rei de Judá. Senaqueribe é o rei da Síria. E na carta ele diz assim: não te engane o teu Deus, ó Ezequias, porque ele não pode te livrar da minha mão. As demais nações que eu invadi também tinham deuses, e eu os lancei ao fogo, e assim será com o teu Deus. Ezequias manda porta-vozes para negociarem a rendição, e quando chega na reunião para negociar a rendição, os porta-vozes de Ezequias dizem assim: por favor, não falem em hebraico, para que a multidão não entenda e haverá alvoroço. Falem em aramaico, para que apenas a corte entenda e decida. Rabsaque, porta-voz de Senaqueribe, diz assim: nós vamos falar em hebraico, para que toda a terra entenda e saiba que quando Senaqueribe, o rei dos reis, entrar nessa cidade, vocês vão solver fezes em urina e vão beber para ficarem vivos. Ezequias, quando soube, rasgou as vestes e mandou chamar o profeta Isaías. Quando o profeta Isaías chega e encontra Ezequias com as roupas rasgadas, a cabeleira assanhada e o desespero no palácio, Isaías pergunta: o que é que está acontecendo, ó rei? E o rei entrega as cartas para Isaías ler. Isaías lê as cartas: sim, mas o que é que está acontecendo? Eu não entendi ainda. Por que rasgaste as tuas vestes? Ezequias diz: Isaías, você está fora? Está na lua? Olha a carta, olha o desafio. Isaías olha para a carta e diz: majestade, a carta veio para o endereço errado.
Senaqueribe não está desafiando o rei de Judá, ele está desafiando o Deus de Judá. Olha o cabeçalho da carta: não te engane o teu Deus, porque ele não pode te livrar da minha mão. As outras nações que eu invadi também tinham deuses, e eu os lancei no fogo, e assim será com o teu Deus. Majestade, ele não está ameaçando jogar o rei na fogueira, ele está ameaçando levar Deus para a fogueira. Leva a carta para Deus. Ai, a suiteia, anturabadaga, namashuihei daragas. A Bíblia diz que Ezequias pegou a carta e desceu para o templo. Não, a multidão não foi com ele. Ele entra no templo e Isaías fica lá fora. E a Bíblia diz que Ezequias ajoelhou na ponta do altar. Só existe uma referência bíblica a alguém ajoelhando na ponta do altar, porque a ponta do altar é o local onde o cordeiro é imolado. A ponta do altar é o lugar onde uma vida é dada pela outra. Quem ajoelha na ponta do altar está dizendo: Deus, eu dou a minha vida pela vida do povo. Quando Ezequias ajoelha na ponta do altar, ele ora, e a oração está escrita em Isaías 38. Ezequias diz assim: ó Deus dos céus, Tu és Deus acima de todos os deuses. Senaqueribe diz a verdade quando ele diz que lançou os deuses das outras nações no fogo, mas na verdade não eram deuses, mas Tu és Deus nos céus e na terra. Enquanto Ezequias ora, o Espírito de Deus se apoderou de Isaías, e lá do outro lado o profeta brada e diz: assim diz o Senhor, ó Ezequias, nesta peleja não tereis que pelejar, e nenhuma só flecha será atirada contra Judá, porque esta peleja é minha e não vossa, diz o Senhor. Jeová no seu trono olha para um anjo, a Bíblia não diz o nome, só diz que foi um anjo forte, e diz assim: vai lá e resolve. E o anjo desce como um raio, e numa passada 185.000 homens da Síria foram mortos. E o rei Senaqueribe voltou para sua terra desesperado, e quando chegou lá, os seus próprios filhos o mataram. Porque quando você toma tempo a sós com Deus, quando você toma tempo a sós com Deus, os seus inimigos brigam contra você, mas não é você que briga contra eles, é o Senhor. Diz aí para o seu vizinho: fica a sós com Deus. Eu vou concluir, a gente vai orar, antes que eu seja convidado a parar. A sós com Deus vai gerar em você intimidade, proximidade. Se você aprender a ficar a sós com Deus, você vai se tornar amigo de Deus. Vou citar algumas referências bíblicas. Gênesis capítulo 5, versículo 24 diz assim: e Enoque andou com Deus. Me dá um obreiro mais magrinho, por favor. Deixa eu tentar contigo, por favor, me permita. Eu pensava, quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, eu pensava que era isso aqui, ó. Enoque do lado de Deus. E não é. Por favor, sobe aqui no meu sapato. Pode subir, depois você me dá um novo. Andar com Deus é isso aqui, ó. Pode subir. Obrigado. Enoque não andava.
Deus andava e Enoque era transportado por ele. Chega um momento que a amizade entre Deus e Enoque se tornou tão íntima que Jeová olhou para Enoque e fez assim: Enoque, vamos fazer um negócio? Sim, senhor, vamos morar lá em casa? E Enoque não volta da viagem, foi direto para estar com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 6 diz que Noé andava com Deus. E é muito interessante que por causa da intimidade de Noé com Deus, toda a sua família entrou na arca. Gênesis capítulo de número 12, o Senhor conversa com Abraão. Segundo as Crônicas capítulo 20, versículo 7, a Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. Presta atenção, Abraão era o quê? Amigo de Deus. Gênesis capítulo de número 18, chegam 3 homens, pode ler o texto, está escrito 3 homens, só depois que diz que são anjos, mas a primeira citação diz: 3 homens chegam na frente da tenda de Abraão. Abraão está sentado debaixo do carvalho de Mamre, Sarai está dentro da tenda, e os 3 homens chegam. Quando os 3 homens chegam, Abraão olha para eles, levanta e chega diante de um dos 3 e ajoelha. Como é que Abraão sabia, no meio de 3 homens, que um era Deus? E quando ele ajoelha, o Senhor lhe faz uma promessa e diz: eu vou te dar um filho. Sara lá dentro deu uma risada. Por que Sara riu? Porque Paulo explica, Paulo diz que os membros do corpo de Abraão já estavam amortecidos. Não precisa traduzir, né? Sem chance. Quando o anjo diz assim: Abraão, Sara vai te dar um filho, Sara lá dentro faz assim: como? De que jeito? O anjo diz: Sara riu. Sara responde lá: eu não ri. À noite, quando amanhece o dia, presta atenção nisso, que eu estou falando de intimidade. Quando amanhece o dia, os 3 anjos se levantam para irem embora, e eles saem em direção a Sodoma. Como é que Abraão sabia que ia acontecer alguma coisa com Sodoma, se a Bíblia cita que os anjos lhe falaram nada? Mas Abraão acompanha os anjos, porque ele era beduíno, morador do deserto, e a tradição diz que os beduínos, quando recebiam visitas, acompanhavam a visita até o limite da sua propriedade. Lá vai 3 homens andando e Abraão do lado, e quando chega perto do limite, Abraão dá um passo à frente e se coloca na frente de um e para e diz: destruirás tu o justo com o ímpio? Quem é Abraão para abordar Deus desse jeito? E é interessante que a tradução literal do texto dá a entender que Abraão colocou a mão no peito, do tipo: para que eu preciso conversar. Uzá tocou na arca e morreu. Abraão coloca a mão no peito de Deus e diz: para que eu preciso conversar. Como é o nome disso? Só quem tem intimidade com Deus tem ousadia para essa conversa. Isso é tão íntimo que o Senhor diz assim: posso eu porventura fazer alguma coisa sem antes me comunicar com o meu amigo Abraão? Que satisfação Deus devia a Abraão? Nenhuma, mas a amizade cobrou. Êxodo 33, 11. E falava o Senhor com Moisés face a face. Face a face ali não é rosto a rosto, face a face ali é boca a boca. É Deus soprando dentro de Moisés o que ele quer. O nome disso é intimidade. Pastor Josué, mas isso não é mais possível. Foi no Antigo Testamento, dispensação da lei. Não vos chamarei mais
servos. Vos chamarei amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu já contei para vocês os segredos do meu Pai. Sabe o que Deus está querendo comigo e com você? Fica de pé, por favor. Deus está querendo com a gente um nível de intimidade, que Ele olhe para nós e diga: eu não vou lhe chamar mais de servo, obrigado. Você não é frequentador da igreja, você não é apenas membro da Umadesp, você não é apenas membro da Igreja Assembleia de Deus do Brás, na Regional X, você é meu amigo, minha amiga, e com você eu converso. Um dia Arão e Miriam resolveram falar mal de Moisés. O interessante é que quando você tem intimidade com Deus, Deus tem ciúme de você. Provoca o vizinho, fala com ele: Deus tem ciúme de você. Arão é o sumo sacerdote, a maior autoridade da religião judaica. Miriam, a profetisa, a única profetisa do arraial. E eles falam mal de Moisés e Jeová viu. Quando Jeová viu, ele diz assim: Moisés, chama Arão e Miriam, vai lá na tenda, que eu quero conversar com vocês três. Números 12. Quando chegam os três lá na frente da tenda, o Senhor brada de cima do propiciatório e diz assim: Arão. Sim, Senhor. Miriam. Sim, Senhor. Existe em Israel algum profeta? Se existe, apresentem a mim, porque eu não conheço. Acabou de descredenciar Miriam. E se vocês me apresentarem um profeta, eu vou falar com ele por sonhos ou por visões. Mas com o meu servo Moisés eu converso boca a boca, face a face, olho a olho, rosto. Como é que vocês ousaram falar mal do meu servo Moisés? O Umadesp termina, o congresso termina terça-feira. Você vai fazer um propósito com Deus hoje. De hoje em diante, você vai dedicar alguma porção de tempo do seu dia para ficar sozinho com Deus. Desliga o telefone, não fica conferindo o WhatsApp, não confere redes sociais, aquele momento é seu e de Deus. Foi para o monte? Não faz postagem no monte. Você vai para o monte para ficar só com Deus e fica fazendo postagem lá? Não, é você e Deus. E não tenha pressa. Diz para Ele: Senhor, eu estou aqui. Eu ouvi lá no congresso que o Senhor quer ter um momento sozinho comigo. Se você não souber mais nada para dizer, só diga assim: Senhor, eu estou aqui, eu vou continuar até eu saber o que é que o Senhor quer que eu faça. Senhor, eu estou aqui, eu quero te sentir, eu quero ter intimidade com o Senhor. Sabe, vai chegar um momento que você vai ter a sensação que uma cortina abriu. Você vai ter a sensação que uma nuvem se afastou. Você vai ter a sensação que de algum modo você foi convidado a ingressar num ambiente mais interno da presença de Deus. Todo mundo ficava ao pé do monte, só Moisés subiu. E 7 dias depois que ele subiu, o Senhor diz para ele: entra para cá, vem para dentro da nuvem.
40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, sustentado pela nuvem, pela presença de Deus. Ninguém me convence que Moisés morreu frustrado, como alguns pregadores dizem que Moisés morreu frustrado porque não entrou em Canaã. Fala sério. Todo mundo entrou em Canaã, só Moisés entrou na nuvem. Pai, começa agora. Sopra um vento de intimidade neste lugar. Eu quero ouvir, Senhor, um ruído sereno de línguas estranhas. Eu quero ouvir, Senhor, o ruído do gemido de quem está entrando em Tua presença, de quem está sentindo o Espírito Santo lhe apertar o coração pela intimidade. Espírito de Deus, sei que o Senhor está aqui, raios da glória de Deus estão passando neste lugar. Agora, Espírito Santo, rege um coral de línguas estranhas nesta casa. Rege um coral de línguas estranhas nesta casa, Espírito de Deus. Aqui na nave, nas galerias, de mãos erguidas, de mão no peito, de joelhos, em pé, sentados. Eu te peço, Espírito de Deus, agora faz fluir neste lugar um vento da Tua presença. Faz fluir neste lugar. Eu preciso devolver o microfone, Senhor, mas eu te peço, deixa aqui um sinal claro de que o Senhor manifestou a Tua glória. Partir de um convite para a intimidade que o Senhor está liberando sobre o Teu povo agora. Que a vida dessa moça seja revolucionada, que a vida desse rapaz seja revolucionado, que os heróis da fé desta geração se levantem aqui nesta noite, que os heróis da fé desta geração sejam erguidos aqui esta noite, aqueles que vão impactar o Brasil sejam levantados aqui esta noite. Nós estamos na última grande arrancada missiológica da igreja. Ouça bem isso que eu vou te falar, que é profético. Nós estamos na última grande arrancada missiológica da igreja na terra, antes do arrebatamento. Nós estamos na última grande arrancada missiológica da igreja, antes do arrebatamento. Você é o instrumento que Deus quer usar.